tê-los de novo conosco hoje, neste programa Um Fato, Duas Visões. É hoje com a nossa convidada, Ana Cristina Jardim, que é técnica da Fundação Casa ESFEBEM, que cuida de meninas em medidas socioeducativas. Este programa é organizado e elaborado pela nossa parceira, pela minha parceira, Márcia Batista, da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, e por mim, Neide de Aquino Nofres, da Faculdade de Educação. Bem-vinda, Ana, é um prazer tê-la aqui conosco. Ela é formada em Serviço Social aqui da PUC, né? É uma profissional que foi formada pela PUC, que hoje está exercendo essa função tão séria e tão importante para a nossa sociedade. Ana, bem-vinda. Então, acho que a primeira pergunta, ou a nossa curiosidade inicial, é perguntar exatamente o que significa as meninas que estão tendo medidas socioeducativas por terem feito infrações. Explica um pouco para nós o que significa isto. Então, eu trabalho numa unidade, um centro, né, feminino da Fundação Casa, onde executamos as medidas iniciais e a internação provisória. Então, é uma unidade onde elas têm o atendimento inicial, logo chegadas da delegacia e de promotores do interior que determinam uma internação provisória porque cometeram um delito. Então, elas ficam conosco até 45 dias, onde o juiz vai avaliar através de uma audiência marcada, onde os funcionários da Fundação Casa levam as audiências e nesse dia é decidido a situação delas. Se o juiz determinar uma internação, elas são transferidas para uma outra casa de internação, onde elas cumprem uma internação por um tempo maior, de 6 meses a 3 anos. E isso sempre avaliado pelas técnicas que estão acompanhando. Qual a diferença entre internar e aprisionar? Internar, elas permanecem um pouco mais de tempo, é a determinação final do juiz. E aprisionar é quando elas são detidas e levadas para essa unidade, onde são avaliadas pelos técnicos e que vão se comunicar com o juiz através de relatório, dizendo se essa menina tem condições de voltar ao convívio social ou não. E isso é muito levado em conta pelos juízes, né, porque a gente está acompanhando elas dioturnamente. E aí eu quero saber o seguinte, essas meninas têm mais ou menos que faixa etária? Atendemos de 12 a 18 anos. Às vezes, até 21 ainda a gente recebe meninas que descumpriram medidas anteriores. Então, o juiz aprisiona, manda de volta para a gente e ela cumpre uma internação sanção, que é um período fechado, de 3 meses. Até 3 meses ela tem que cumprir, porque ela deixou de cumprir o que ele pediu anteriormente. Assim, eu sempre ouço falar muito dos meninos que fazem delito, então os meninos, eles fogem e criam problemas. E as meninas? Quais são os delitos mais, assim, para a gente pensar, né, numa prevenção? Nos últimos anos aumentou muito o envolvimento de mulheres em delitos, devido a elas se envolverem, afetivamente com jovens parceiros. E assim, principalmente o delito maior que a gente tem mais lá é o tráfico de drogas, porque a maioria dos companheiros são traficantes e envolvem essas jovens nos delitos de tráfico, e sabe que se elas forem pegas, elas vão para a Fundação Casa cumprir medida socioeducativa. E sempre eles são maiores, é muito difícil tem companheiros menores também, mas a maioria deles é sempre maior de idade. Então eles jogam sempre a culpa na menina, na adolescente, que vai permanecer menos tempo na educação. O que é medida socioeducativa? Medidas socioeducativas são os artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente tem várias. Lá na nossa unidade a gente tem artigos, por exemplo, 175 é o atendimento inicial. Então ela vai permanecer até 24 horas para o juiz decidir a situação dela, se ela entra, se ela fica, se ela vai embora. O 108 é a provisória, que ela pode ficar até 45 dias internada e nesses 45 dias ela vai ser avaliada pelo juiz se ela tem condições de
retorno à Mas sociedade. como que a gente descobre, assim, qual é o artigo que nós vamos utilizar? Sim, quando elas chegam, meninas apreendidas na capital, em São Paulo, porque a gente recebe todo o interior de São Paulo. E as meninas da capital, todas são artigos 175, que é o inicial. Elas entram na nossa unidade, assim que elas são apreendidas na delegacia, elas já vão para a minha unidade. Aí a gente apresenta essa jovem no dia seguinte, no judiciário, e aí ele vai determinar se ela vai ficar no artigo 108, que é a provisória, que é até 45 dias, ou se ela vai ser liberada para a família. Então, a determinação é do juiz e do Código de Ética, né? Do Código do Estatuto da Criança e do Adolescente. As meninas do interior, as que vêm já do interior, elas já pedem vaga para a Fundação Casa já na provisória. Então, elas já vêm com o artigo 108, que é a provisória, que elas vão permanecer até 45 dias na nossa unidade. Então, essa é a diferença. Ana, é uma confusão para mim, que a confusão é a seguinte, as meninas, as pessoas fazem esses delitos, que como a gente chama, os delitos, e aí pega em flagrante. Isso. Aí essa pega em flagrante vai para a delegacia de polícia. Isso, delegacia Na de delegacia polícia. de polícia, eles encaminham Fazem para BO. vocês. Isso, Se é fazem um boletim menino, de vai para um ocorrência. lugar, se é Isso. menina, divide aí por gênero, né? E Isso. vai para vocês. E indo para vocês, começa isso que você falou. Ou seja, de repente tem um artigo provisório e definitivo. Mas quem decide a vida delas é o juiz, depois? É o juiz. Vai de novo para o judiciário. Sim, elas voltam para o judiciário. E qual é o papel da técnica? A técnica pode ser a favor dela? Como que é isso? A técnica da fundação está lá para cumprir a medida socioeducativa, respeitar a autoridade que é o juiz e dar o atendimento tanto à família quanto à jovem. Então a gente vai escutar, ela não está lá só pelo delito, a gente não vai focar só no delito, na ação delitiva, porque tem muita coisa por trás disso. Tem a família, tem o problema da adolescência, que ela está descobrindo tudo isso. Então, assim, o papel do técnico da fundação é fazer o atendimento individual nessa jovem, escutar o porquê aconteceu, tentar entender por que ela veio chegar até a gente, por que aconteceu tudo isso, fazer um relatório para o juiz e aí você pode até colocar a sua ideia, o que você percebeu daquela jovem, se ela Mas tem... qual é o peso disso que você coloca? Então, da sua opinião? Aí a gente não determina, a gente dá indícios ao juiz se aquela menina está preparada ou não, o que a gente acha que foi realmente uma má companhia, um deslize daquela jovem que a gente acha que ela tem condições de cumprir uma medida fora da fundação, porque essas medidas Medida existem. é punição? Medida socioeducativa, sim, seria uma punição, porque, assim, eu vou porque a gente entendendo. não pode dizer presa, né, detida, porque ela não é maior. Então, ela você cumpre vai medida falando, socioeducativa. Eu vou tendo, não sei como é que você sente, Então, vamos né? vamos Mas eu perguntando. sinto um pouco que a gente vai usando alguns eufemismos para não falar do que se trata. Isso. Então, medida, na verdade, é um castigo, é uma punição, é uma coisa que ela tem que pagar. Uma né? medida socioeducativa. Uma internação é um aprisionamento. Isso, é uma privação de liberdade. Ela cumpre a medida socioeducativa enquanto fundação, é uma medida privada de liberdade. Mas não é igual ao presídio, que ela fica em celas fechadas, elas ficam num pátio, durante o dia tem atividades culturais, pedagógicas, atendimento psicológico, atendimento social, atendimento médico, atendimento odontológico. Elas ficam numa casa, mas soltas, não é num presídio, então por isso que a gente não pode falar que ela está detida. Ela está cumprindo medida socioeducativa privada de liberdade. E aí ela tem todos os atendimentos... Faz um castigo em casa. Isso. Os atendimentos psicossociais. Uma vez por semana, ela tem a visita da família, onde é autorizado os parentes próximos, porque a gente não pode deixar amigos, primos, então tem os critérios. A Fundação tem alguns critérios para preservar essa jovem enquanto ela está cumprindo a medida O que socioeducativa. você acha que acontece com a escola dessas crianças? Então, elas têm esse atendimento Tem. dentro da pedagógico? Sim, elas tem, perdem a escolaridade ou elas não continuam a perdem. escolaridade Elas delas? continuam a escolaridade, a gente tem professores da educação dando aula dentro da unidade e quando ela sai em liberdade, aquele tempo que ela permaneceu, ela não pode perder. Tanto é que o setor pedagógico da unidade dá um documento, fornece um documento de que ela esteve aquele período estudando para ela entregar na escola dela ou para ela entregar onde ela vai fazer a matrícula do próximo ano. Então ela não pode perder.
E o atendimento psicológico, ele é para semanal. todas, é para eletivo? Todas, para todas. Todas as meninas. Hoje nós estamos com 70 meninas na casa, todas têm atendimento semanal, tanto da psicóloga como da assistente social. Individual ou grupal? Individual e grupal também. O grupal é menor, porque a gente tem salas, poucas salas, então as técnicas se programam para fornecer puxar os dados dessas jovens durante a entrevista para elaborar esse relatório para o juiz e ser entregue no dia da audiência. Então o juiz vai ler todo o atendimento que ela teve através de um relatório e lá embaixo a nossa sugestão, se ela permanece, o que a gente acha ou não. Então o juiz leva muito em conta a nossa opinião. Mas elas são atendidas semanalmente, individualmente, em grupo, e todo sábado, no dia da visita da família, fazemos um pequeno grupo familiar, explicando todas as dificuldades, tirando dúvidas dessas famílias, porque muitas são primárias, né? Algumas são reincidentes, mas muitas são primárias. Então a gente esclarece. Primárias quer dizer que é o primeiro delito. Primeiro delito, primeira entrada. Um pouco por conta de quem nos assiste, isso, né? Primárias lá na unidade, primeira vez que entrou. Então ficam desesperadas, as famílias também, e a maioria, a gente recebe mais do interior do que da capital. Então a dificuldade dessas famílias. Você não acha que trazer essa menina para esse deslocamento da cidade dela para cá é prejudicial, inclusive para o atendimento, para o cuidado com essa menina? Isso é uma luta que a Fundação já está tendo há muitos anos. A gente precisava descentralizar, mas a gente não tem instituições femininas, a gente tem mais masculinas, porque o número de meninos é muito maior. Então a gente tem só Cerqueira César, que a gente tem unidade feminina, mas as vagas são muito poucas. Então as meninas que são próximo àquele local acabam vindo para a capital. E a gente não conseguiu ainda aumentar o número de unidades femininas no interior, porque esse é um dos problemas maiores que a gente tem. Essas famílias não têm condições financeiras de virem, né? E a gente sabe que é muito financeiro muito alto para elas virem todo sábado, então a gente às vezes fornece uma verba quando a fundação tem, a gente fornece essa verba para a família vir. Quando a fundação tem, quer dizer quase nunca. Tem uma programação anual, né? Mas não é sempre que a gente tem a verba o ano todo. Então às vezes dá e às vezes não. E aí isso prejudica. Então a gente tem a obrigação de colocar essa menina para conversar com a família uma vez por semana por telefone. Então todas que não têm a visita ou que mesmo que tenham e a gente precisa desse contato com a família e ela também, porque isso é um dos pontos que acalma muito a jovem. Deixar conversar com a família pelo telefone, saber como é que estão todos, né? Isso é uma coisa que, às vezes, nós, do atendimento inicial, que trabalhamos sábado, domingo, feriado, às vezes elas estão aflitas e a técnica não está nesse final de semana, então a gente coloca essas meninas para falar com a família, que é uma coisa que acalma e acaba deixando ela num comportamento melhor lá na casa, para não criar encrencas, brigas e ficar deprimida, então a gente consegue fazer isso. Falou, né? Assim, a gente trabalha sábado, domingo, feriado. Você sentiu a mesma coisa. Sim. Né? Assim, uma coisa pesado, né? Então, eu acho que eu vou mudar um pouco a linha de raciocínio e queria saber de você qual é o impacto para as pessoas que atendem essas meninas, o que mobiliza, como é que é atender. Para quem atende? Para quem atende, os funcionários envolvidos? Os funcionários, os técnicos, para você. Não, a missão da Fundação Casa é executar as medidas com eficiência para que essa menina seja preparada para o retorno ao convívio familiar, né? Então, assim, o atendimento... os funcionários já estão acostumados, né? Há muitos anos, porque é ininterrupto. Então, a gente tem plantões, 2 plantões de 12 horas, que os funcionários permanecem com essas jovens no atendimento. Então, é ininterrupto. Tem o plantão da noite e o noturno e o diurno. E eles
já estão acostumados. É óbvio que alguns, às vezes, né, extrapolam no atendimento. E aí, o que é extrapolar? Assim, ficam descompensados, um pouquinho nervosos, porque a gente atende meninas de todos os tipos, com problemas psiquiátricos, meninas dependentes químicas que às vezes chegam. Ontem, por exemplo, atendi uma jovem que não tinha condições nem de ser entrevistada, devido a muito uso de substâncias entorpecentes, e ela teria que ser apresentada, foi apresentada ao juiz, porque ela entrou ontem, então ontem ela teria que ir para o judiciário. Foi, mas assim, eu não tive condições de fazer uma entrevista, de saber família, onde estava, o endereço, ela não conseguiu me fornecer nada, porque ela estava muito entorpecida, com sono, irritada. Então, eu tive que minimizar o relatório para depois a gente mandar uma coisa mais completa para o juiz, quando ela estiver melhor, porque estando lá, ela vai desintoxicar, ela vai ficar bem, ela vai se alimentar em hora certa, né? E aí ela vai melhorando para a gente poder trabalhar essa jovem, encontrar a família. Então, assim, o atendimento dos funcionários é o melhor possível, né? É muito difícil. Que você vê, há um impacto. Você acha que isto tem colaborado com a sociedade? Não tem colaborado? É uma medida corretiva da sociedade que teria que ser modificada? Como você vê isso? Olha, ainda tem muito preconceito, né, da sociedade com esses jovens infratores, tanto feminina como masculina. Eu acho que, assim, as pessoas que não entendem o trabalho que é feito lá dentro, na hora que essa jovem é liberada, elas têm pouca, elas mesmo, algumas quando retornam, falam, vou trabalhar como, senhora? Eu tenho que traficar mesmo, eu tenho que roubar, ninguém dá emprego pra gente, como que eu vou trabalhar? A gente fala, mas você tem que procurar, fazer uma coisa, vai no supermercado, já fui, senhora, já fui. Então, assim, tem muito preconceito, porque é uma jovem que já teve passagem pela Fundação Casa, então, assim, a gente precisa de muita ajuda ainda da sociedade para reverter esse quadro. Então, assim, essa situação, ela fica... Como que as pessoas que vão empregar não têm acesso a esse dado de que ela foi internada? Sim, eles fazem levantamento, né? Tudo. Primeiro que menor tem muito pouca chance de trabalho, né? Porque não pode ter carteira assinada, então, e elas mesmas, às vezes, elas falam, senhor, eu preciso de ajuda, e aí eles vão atrás, o próprio, né? Quem vai empregar vai querer saber quem é essa jovem, né? E aí eles têm acesso e elas vêm com esses dados. Eu não sei te explicar realmente aonde que eles vão ver isso, mas muitas falam, senhora, quando a gente passa pela fundação, não sei se elas mesmas falam ou se eles perguntam e elas acabam falando, porque adolescente, né, às vezes não sabe nem se comunicar direito, está aprendendo, e aí elas acabam ficando revoltadas com isso, porque elas falam, não tem como trabalhar, ninguém dá emprego pra gente. Então, a gente tenta trabalhar nesse aspecto. Vamos fazer as coisas direito, pelo lado certo, porque você está aqui. Então, a gente tem que compreender que aquela ação delitiva dela não foi porque ela, muitas vezes não foi porque ela quis, ela foi envolvida porque foi o meio que ela achou de resolver o seu problema lá. Agora, nessa época de Natal, elas queriam comprar presente. Tem muitas lá, roubei a roupa porque eu queria uma roupa nova para o Natal. Eu queria dinheiro para comprar presente. Então, assim, ela vai e faz, ela não pensa muito nas consequências. Depois, na hora que chega lá, aí dá o arrependimento, nunca mais venho para cá. Aí a gente trabalha nesse aspecto, né, de tentar acalmá-la, pensar, refletir sobre aquilo que ela fez, que foi prejudicial para ela e que ela tem que estar melhorando e saindo e não retornando novamente. Eu queria saber a sua opinião, porque a gente está falando muito da jovem, porque é jovem, o trabalho, volta. E a família? Qual é o papel da família nessa situação toda, para a gente perceber aí? Então, a maioria, assim, na minha opinião e no que a gente tem de contato do dia a dia, né? Essas famílias também precisam de ajuda, porque a maioria hoje, o que a gente vê de muita queixa dessas jovens é que as mães se relacionam com pessoas e acabam esquecendo os filhos. E a gente vê que, assim, por problemas financeiros mesmo, essas mães acabam se relacionando com alguma pessoa que tem uma casa para dar, uma comida, e às vezes não aceitam o filho de outro relacionamento, então essas meninas são mais deixadas de lado. E aí elas acabam sentindo, né, isso, porque falta, é negligência da família mesmo, elas acabam
partindo para o delito. Eu acabo indo morar em casa de amigas, de outras. Muitas delas, eu estava morando na casa de uma amiga, mas essa amiga tinha mãe, tem a mãe, mas ela aceitou você, sabendo que você tem mãe. Ah, senhora, eu não posso ficar com a minha mãe não liga para mim, ela está se relacionando com o meu padrasto, eu não gosto dele, então eu prefiro sair. Então, assim, a família tem muita... É engraçado ouvir você falar. Quando você repete a fala, né? É sempre uma coisa meio agressiva, assim, mordida, né? Uma mordida. É a característica mais frequente? É a revolta, a rebeldia da adolescência, né? Então a gente percebe muito isso. Assim, elas querem ser vistas, elas querem ser cuidadas, elas querem ser amadas, e a gente percebe, na própria entrevista a gente percebe que elas mesmas se revoltam. Não quero. Ontem, por exemplo, eu atendi uma que não quis me dar o endereço da mãe, não quer saber da família. Eu falei, mas por que você está morando numa invasão se você tem... Eu falei, não quero, eu não aceito o que a minha mãe faz. Então, quando a gente não aceita, a gente se retira. Uma adolescente falando isso, né? Você fala, nossa, mas é muito pesado. Só tem 15 anos para estar falando isso, vivendo sozinha, está se virando. Numa invasão, se envolveu num tráfico, está morando com pessoas estranhas, porque a família, ela não quer saber. A mãe, não entrei em detalhes, mas assim... No seu depoimento, você fala assim, a gente entra em contato com a família pode visitar... Qual é o trabalho, quer dizer, o que essa mãe fala, o que essa família fala? Então, a gente traz... então, aí a gente sempre tem que ouvir os dois lados, porque a gente sabe que o adolescente é rebelde, chega com a certeza dele, né? Ela tá certa, ela fez tudo... Aí a gente conversa com a mãe, a gente ouve tudo ao contrário. Não, eu avisei, eu aconselhei, eu falei com ela, eu falei que se ela fosse parar na Fundação Casa, eu nunca ia visitar, só que aí vai mudando, porque a gente fala, não, agora é uma outra situação, mãe, você precisa vir aqui, você precisa conhecer onde ela está, você precisa conversar com os técnicos, a gente vai conversar junto. E aí essa família, muitas que se revoltam no primeiro atendimento que a gente faz, comunicando que a filha está lá, não, eu não vou visitar. Aí acaba, porque ela fica um pouco mais de tempo, a gente consegue trazer essa família e ouvir os dois lados. E muitas vezes elas fazem as pazes dentro da fundação. Porque aí a menina, a adolescente, percebe que ela foi aconselhada para não chegar a esse ponto, mas ela não ouviu a mãe. E muitas, durante a primeira entrevista, já falam, minha mãe bem que falou, senhora, ela me aconselhou, não foi culpa dela, não. Ela falava que não era para andar com essas pessoas, nesses lugares, não chegar tarde em casa, mas eu que fiz, e agora eu tenho que assumir. Então, mas você fez uma afirmação que você diz assim... não sei se eu ouvi direito, né? O adolescente é rebelde. Todo adolescente é rebelde. A rebeldia das crianças que não têm condição econômica fica uma rebeldia, vamos dizer, menos aceita. A sociedade, de alguma forma, é tolerante com a rebeldia do adolescente que tem dinheiro. Não, eu acho que todo adolescente é rebelde, só que são diferentes, em diferentes níveis, né? Essas adolescentes, além da rebeldia, muitas usam drogas, ficam agressivas, então, assim, é diferente. Na hora de uma apreensão, por exemplo, eu atendi outra essa semana, que ela falou, eu não fiz nada, senhora, ele chegou lá, falou que eu tinha pego a droga e a droga não era minha, ele quis me botar no camburão, não fui no camburão. Outra coisa que não pode, né? Colocar a menina, tem que sentar no banco do carro. Então, assim, é rebeldia própria. Assim, tem umas que são mais agressivas e rebeldes, outras só são rebeldes, a gente consegue... Rebeldia ficou curioso, né? Porque, assim, vamos dizer que é uma situação que ela tem o direito de se rebelar. Ele não pode colocá-la no camburão, ele está colocando no camburão, então ela tem, vamos dizer... É uma rebeldia junto com a agressividade, junto com não compreensão daquele momento, é uma mistura de tudo, é isso que eu quis dizer. Mas assim, a adolescente, a maioria das adolescentes que a gente atende lá, a gente percebe uma certa... eu não sei nem se eu usei o termo certo de rebeldia, elas querem ter a certeza, elas estão certas. O momento delas, elas acham que elas fizeram certo, que elas agiram corretamente, que elas estão lá, erraram, mas elas estão certas. Então, assim, é um pouco de rebeldia, um pouco de não compreensão,
Não estão satisfeitas com a vida e estão buscando então, ainda. Ainda aprendendo, desenvolvendo. Acho que nem sabem os seus direitos, não vê bem, né? A adolescência ainda está se descobrindo, né? Está aprendendo, né? crescendo. Então, nesse momento é que entra os técnicos para aconselhar, orientar, clarear as ideias, né? E ali, contida, eu acho que tem mais condições, sem drogas. A gente tem condição de fazer um trabalho para ela poder refletir e poder voltar ao convívio de uma outra forma, né? E você fala que ela recebe a visita da família. Ela pode receber, você falou que não pode receber a comida dos companheiros? Não, por enquanto não. Já é uma privação, né? É privação e a gente ainda não tem as unidades adequadas. Isso já teria que está sendo providenciado já para elas estarem recebendo, né? Muitas, a maioria são casadas. Você mora com a família? Não, com meu marido. Ah, mas você é casada? Não, eu vivo com ele, né, senhora? Tantos anos, tal. Muitas têm filhos. As que têm filhos registradas em nome do companheiro, esses companheiros são autorizados a visitar, porque têm filhos em comum, registrados. Isso. Aí são autorizados. Mas as que só vivem, que não têm filhos, ainda não estão recebendo a visita dos companheiros. Você está toda hora referindo ao ECA, né? Que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Esse estatuto está sendo, ele é a referência? Sim, ele é a referência. Para todo esse atendimento? Para todo o atendimento das medidas Então a gente pode dizer que todo mundo deveria conhecer esse o Estatuto da Criança e Adolescente, para poder saber quais são as punições e quais são os direitos que elas têm também, né? Garantia, sim. Não é só da sociedade, delas também. Delas também. Nesse grupo de família, a gente coloca esses artigos, principalmente os que a gente executa no centro, a gente deixa bem claro, né, para as famílias do que se tratam esses artigos, porque eles também são leigos, então a técnica que está no dia do plantão da família explica sobre esses artigos, esclarece as dúvidas das famílias, porque muitas nem têm acesso ao ECA, né? Não sabem, né? E ela tem direitos também, né? Ela não tem só punições. Elas teriam direitos também que não foram correspondidos, não tem consciência dos direitos que ela tem. E aí ela acaba aí, né? Então, essa consciência do direito que eu acho importante também. Isso. E isso é feito no atendimento individual. Quando a técnica faz o atendimento, a gente muitas vezes leva o estatuto para ler os artigos, o que elas têm de direito. A gente, no atendimento psicossocial, a gente faz esse esclarecimento. Ana, a gente teria, eu acho que é um assunto mobilizador, teria muitas perguntas, a questão da transexualidade lá dentro, como que funciona, mas o nosso tempo acabou. A gente quer, então, agradecer a sua presença aqui, acho que avalia dessa conversa, dessa informação, que é sempre incompleta, porque tem muitas coisas, mas pelo menos essa visão da importância da família e do convívio feminino, né? Você quer falar algumas palavras rápidas? Eu agradeço o convite, é sempre bom a gente colocar a nossa experiência, espero ter ajudado, esclarecido e, como você falou, tem muitas coisas ainda, é um assunto muito extenso que realmente teremos que ter outros encontros para estar esclarecendo. Eu agradeço o convite. Obrigada, até a próxima. Até a próxima.